Bom dia, professores. Meu nome é Ana Luísa, eu sou PCNP de Geografia, da Diretoria de Ensino de Mauá. O nosso último ATPC teve como um dos temas a deficiência física. Hoje, a PCNP Alexandra, de Educação Especial, veio explorar um pouco mais o tema de forma as dicas serem utilizadas na sala de aula regular. Bem-vinda, Alexandra, bom dia. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, professores, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Ana. No último ATPC eu não pude estar com vocês, estava em outras demandas, mas eu agradeço muito o convite. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho junto, vamos falar um pouquinho de educação especial, de educação inclusiva, sobre algumas dicas que podem ser utilizadas lá na sala de aula de vocês. Então, vou começar aqui compartilhando a minha tela, só um minutinho. A minha tela vai ficar vai ficar fechada. Qualquer dúvida, Ana, você pode me chamar, tá bem? Claro. E vamos lá, uma boa formação a todos nós. ATPC, Ciências Humanas, Deficiência Física, Educação Especial e Educação Inclusiva. Educação especial, ela é diferente de educação inclusiva. Existe, às vezes, um grande mito, um grande erro nas escolas, que a gente fala que é aluno de inclusão. A educação especial, ela teve início no século XIX. A primeira escola exclusiva que surgiu foi para surdos. Depois surgiram, ao longo do tempo, as instituições especializadas para alunos com deficiência, à margem da sociedade. Eles eram excluídos, eles eram segregados, não participavam, não se via uma criança com deficiência na escola regular. A partir da década de 90, o cenário começa a mudar. Ocorre a primeira grande Conferência Mundial de Educação Especial. E em 1994 foi publicada a Declaração de Salamanca. No Brasil, na nossa Constituição Federal de 98, garante que a educação será oferecida na rede regular de ensino, surgindo assim a educação inclusiva, que acolhe a todos, a diversidade humana. Então, a inclusão, ela é para negros, para pobres, para imigrantes, para a comunidade LGBT, para todos. Não tem exclusão de pessoas. Ela acolhe todas as pessoas. Então, é uma educação inclusiva. A educação especial, ela permeia todos os campos da educação. Ela está na educação infantil, ela está na educação básica, ela está na educação superior, na educação de jovens e adultos. A educação especial, ela perpassa todos os níveis de ensino. E muito importante também a terminologia. Antes se falava pessoa portadora de deficiência, pessoa portadora. Que importa, porta alguma coisa. O termo correto é pessoa com deficiência. Aqui eu trouxe para vocês um embasamento teórico de Sasaki. Então, o processo mediante o qual os sistemas gerais da sociedade, tais como o meio físico, a habilitação e o transporte, os serviços sociais e de saúde, as oportunidades de educação e de trabalho e a vida cultural e social, incluindo as instalações esportivas e de recreação, são feitos para todos. Isto inclui a remoção de barreiras que impedem a plena participação das pessoas deficientes em todas estas áreas, permitindo-lhes, assim, alcançar uma qualidade de vida igual a outras pessoas. Na verdade, a inclusão tem que ser muito mais que isso. Tem que ser mais que o acesso a um determinado serviço ou comunidade. Tem, sobretudo, de capacitar as pessoas para se sentirem participantes de pleno direito num determinado grupo ou comunidade. Esse sentido de
pertença é certamente o desafio mais exigente da inclusão. Mantoan diz que uma escola inclusiva é aquela que todos os alunos têm oportunidade de aprender. Todos. A inclusão é para todos. Porque dentro de uma sala de aula, a sala de aula é heterogênea, existem vários tipos de aluno. Existe a pessoa com deficiência, existe aquele aluno em situação de vulnerabilidade. Ela é heterogênea e a escola tem que ser inclusiva para todos. E o professor, para trabalhar em um contexto de diferenças, precisa entender que inclusão não se trata apenas de deficiência. Segundo a nossa resolução, que é a 68, de 12 de 12 de 2017, quem são os alunos que pertencem à educação especial, que são atendidos pela educação especial? Esses alunos, eles precisam ter um laudo médico para que sejam inseridos no sistema e possam fazer parte da educação especial. Sem laudo médico, às vezes nós temos a dúvida, mas aquele aluno ele tem alguma deficiência, ele tem alguma coisa. O conselho é procurar a escola, conversar com o seu coordenador, a escola precisa encaminhar esse aluno para um posto de saúde, porque somente com o laudo em mãos ele vai poder ser inserido no sistema como aluno da educação especial. E quem são esses alunos? São os alunos que têm a deficiência auditiva, a deficiência visual, a deficiência física, a deficiência intelectual, altas habilidades e transtorno do espectro autista, que é o TEA. Dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem são situações diferentes. Dificuldade de aprendizagem, ela pode ser de ordem emocional, separação dos pais, alguma coisa que aconteceu na família. Estamos vindo de pandemia, muitas famílias perderam entes queridos, então pode gerar uma dificuldade de aprendizagem nessa criança. Cultural, ambientes com pouco estímulo. Tem famílias que têm uma situação de vulnerabilidade muito grande, ninguém lê, ninguém incentiva esse aluno para a escola. Então, o meio cultural que ela está inserida também pode contribuir para essa dificuldade na aprendizagem. Escolar, uma metodologia inadequada, vínculo com o professor, mudança de escola. E o transtorno de aprendizagem, ele já é um pouco mais complexo, ele já é um pouquinho mais pontual. É uma inabilidade específica, trata-se de alguma disfunção neurológica de assimilação. Então, pode ser de leitura e escrita, a dislexia. Se for só de escrita, é a desortografia. Se for simplesmente na matemática, é a descalculia. De atenção, pode ser o TDAH. São dificuldade, defasagem abrangente referente ao processo de aprendizagem, dificuldade em assimilar e acompanhar os conteúdos, transtorno, defasagem específicas e pontuais, geralmente de disfunções neurológicas. E nesse caso de dificuldade ou de transtorno de aprendizagem, eles não são alunos público-alvo da educação especial. Eles não têm direito à sala de recursos, eles não têm esse apoio do professor especialista. O atendimento educacional especializado, ele deve ser garantido a todos os alunos com deficiência, com laudo. O AEE, o atendimento educacional especializado, deve ser oferecido obrigatoriamente pelas redes de ensino e deve levar em conta as necessidades educacionais de modo individual. A educação especial, ela tem que ser pensada em cada aluno, em suas especificidades. Infelizmente, os dados no Brasil, eles são muito tristes,
Porque a evasão, a exclusão dos alunos da educação especial, ele é enorme. Eles ficam marginalizados pelos seus insucessos, eles têm uma baixa autoestima, a exclusão escolar ela é muito grande entre os alunos da educação especial. E qual o objetivo da educação especial? Eles são os mesmos da educação geral. O que difere é o tipo de atendimento, que passa a ser de acordo com as suas diferenças individuais de cada educando. O que norteia o professor da sala regular? Você, professor de sala regular, você precisa acompanhar o currículo paulista. Lá você vai encontrar orientações básicas para o trabalho do professor em sala de aula, com o objetivo de fornecer uma base comum de conhecimentos e competências. É o ponto de partida para o seu plano de aula. Lá está o conteúdo, o planejamento do professor. Mudança para promover o aprendizagem. Como que eu vou fazer essa mudança? Com a adaptação. Adaptação curricular. Todo mundo gera uma polêmica quando eu falo de adaptação curricular. Mas é difícil, eu não sei fazer, como fazer. Professor, eu tenho certeza que na sua sala de aula você faz adaptação curricular, mesmo que você não se dê conta, porque você está lá, professor, explicando o seu conteúdo. Você explicou, terminou determinado conteúdo, um aluno levanta a mão e te pergunta: ai, professor, eu não entendi isso. Você muda a sua estratégia, você muda a sua fala, você muda o seu exemplo para atingir aquele aluno. Olha, vou te dar um exemplo, aluno. Eu vou te dar uma outra opção. Eu vou fazer um desenho. Você acaba fazendo adaptação sem se dar conta disso. E o currículo adaptado é isso, ele tem que pertencer àquilo que você está fazendo. Dentro do seu currículo, você vai fazer as modificações necessárias para atingir o aluno. O currículo adaptado, ele é feito pela equipe de professores. Ele é essencial para traçar os objetivos para aquele aluno. Então, eu digo para vocês que é uma pequena parte. Se você está falando de um todo do seu conteúdo dentro da sua área, dentro da sua aula, professor, foque em uma pequena parte, aquela parte que o aluno, que seja essencial para ele. E aí, por que ela tem que ser mais individual? Porque cada aluno tem a sua especificidade. Às vezes, se a gente for falar de um aluno que é autista, tem aquele aluno autista que tem altas habilidades, ele entendeu o seu conteúdo na primeira explicação e vai até além. Tem aquele outro que é deficiente intelectual, que não entendeu nada, que ele está lá atrás. Então, por isso você tem que conhecer o seu aluno, ver qual é a sua especificidade para fazer essa adaptação e oferecer uma pequena parte do essencial para ele. No currículo paulista, na etapa do ensino médio, ele já traz uma nova visão. Ele vai falar das desigualdades e ele traz uma palavra que muito específica, que é a equidade. Ele deixa de usar a palavra empatia, se colocar no lugar do outro, e passa a dizer que as crianças, que os alunos da educação especial, os professores têm que ter equidade. O que seria essa equidade? É justiça, é o direito do aluno estar ali e acompanhar as aulas, é direito dele aprender, é direito dele participar de todas as aulas. Lembrando que a adaptação curricular é feita pensando no caso do estudante. Por isso, cada um precisa de uma adaptação específica. E não é possível fazer igual para todos. Sempre há necessidade de estudar o caso, verificar as possibilidades e a melhor forma de adaptar o conteúdo dentro do que
solicita a habilidade de forma clara e que tenha relação com o tema estudado pela turma. Como eu falei, professores, não tem como. Eu já fiz a TPC com outras turmas e falei assim, gente, me dá uma cartilha, me dá atividades para alunos com deficiência intelectual do 8º ano. Não existe, não tem como ser feito uma cartilha, como ser feito algo específico para aquele aluno, porque cada um tem o seu nível de conhecimento. Por exemplo, no 8º ano eu tenho um aluno DI. No 8º ano, tem 2 alunos DI. Um aluno DI, ele está alfabetizado, ele lê, ele escreve, ele tem algumas limitações, mas num contexto geral ele entende o seu conteúdo. Em contrapartida, na mesma sala do 8º ano tem aquele aluno que não está alfabetizado. Ele não conhece letras, ele tem uma oralidade muito boa, ele conversa, ele se expressa muito bem, mas ele não faz o registro, ele não está alfabetizado. Deu para entender, professor, que então não tem como você fazer atividades para os alunos do 8º ano, porque eles são diferentes, totalmente diferentes um do outro. Por isso que somente o professor da sala regular, que conhece o aluno, sabe que ele não faz o registro. Então, se ele não faz o registro por escrito, eu vou fazer de outra forma, eu vou fazer de uma forma oral, eu vou fazer uma peça de teatro, eu vou fazer um podcast, eu vou dar outras possibilidades para este aluno. Foque na competência e não na limitação. Como eu falei, ele não escreve, acabou o aluno? Não posso fazer mais nada porque ele não escreve? Imagina, ele socializa, ele está ali, ele participa com os demais, ele, de uma forma diversificada, ele está presente na sala, ele está inserido no grupo dele. Então, se ele não registra, eu vou focar na competência, ele tem uma excelente oralidade, ele tem uma boa expressão corporal, ele sabe desenhar maravilhosamente bem. Então, eu preciso ver qual é a sua competência, focar nela e trabalhar em cima dessa competência. E como eu falei, no currículo, nessa etapa do ensino médio, ele fala dessa palavra igualdade e equidade. E é isso que a gente tem que ter bem claro. Olha essa imagem, professor. Ser igualdade. Eu vou tratar na minha sala de aula todos os alunos igual. Todos os alunos do 8º ano, para mim, são iguais. Se você for tratar no princípio da igualdade, é justo com esse menino menor de camiseta azul clara? Ele está vendo o jogo, professor? Ele está conseguindo assistir alguma coisa? Não. Ele não vê nada, ele vê apenas a cerca. Agora, se eu for tratar os meus alunos com o princípio da equidade, o senso de justiça, o que é justo para ele, então, agora sim, o menino menor de camiseta azul clara está conseguindo assistir o jogo, ele está conseguindo ver o que está acontecendo naquele campo, ele está tendo o senso de justiça de participar, e é isso que a gente precisa ter claro. Eu não preciso tratar todos com igualdade, mas com equidade, com justiça. Então, se aquele aluno tem muita dificuldade, não está conseguindo fazer o registro por escrito, eu vou encontrar justiça, eu vou fazer ele participar de outra forma, de uma forma oral, de uma forma por desenho, de uma forma por podcast. Eu só não posso excluí-lo da minha turma e nem tratá-lo como igual aos demais. Eu preciso aplicar esse senso de justiça com o aluno. Aqui, no outro ATPC, a professora Juliana, ela fez
ela mostrou como ela trabalha em sala de recursos para deficiente físico. Então, foi maravilhoso e tudo, só que assim, eu quis acrescentar, trazer para vocês alguns exemplos práticos de como você trabalhar com deficiente físico. Deficiência física, geralmente, ela só acontece no sistema locomotor. Pode ser nos membros inferiores ou nos membros superiores. Geralmente, o cognitivo, ele está preservado. Então, o que eu preciso fazer? A mesma forma do que eu estou falando da adaptação curricular. Se ele tiver os braços normais, ok, ele pode registrar, se o problema dele for somente as pernas. Não, ele não escreve. Ou então pode ser que o aluno ele trema muito. Então, na carteira, cola a atividade dele, pega durex na atividade e cola na carteira. Usa um lápis um pouco mais grosso. Ah, não tem lápis grosso. Pega, por exemplo, professor, o EVA e passa EVA nesse lápis para ele ficar mais grosso, para ele poder ter uma coordenação melhor. Colou a folha e deu um lápis mais grosso, você já está ajudando muito o aluno. Ou então, se ele não tem os membros superiores, mas ele tem a fala, ele tem a visão. Professor, explora o potencial do seu aluno, porque a sua deficiência já é claro para ele e para todo mundo. Nós somos professores, então nós temos que procurar inserir esse aluno, trazer ele para um sistema de equidade, que ele participe, que ele esteja ali na sala e que ele seja presente. E quando você encontrar, professor, um aluno cadeirante, senta, fala com ele na mesma linha dos olhos, nunca de cima para baixo. Também não fale atrás da cadeira de rodas, sempre na mesma linha dos olhos e olhando no olho do aluno. E deficiências múltiplas? O que é deficiência múltipla? É quando o aluno tem mais de uma deficiência. Por exemplo, ele tem a deficiência mental junto com a visual, auditiva junto com a física. Ele tem 2 ou mais comprometimentos. Então, nós dissemos que ele tem uma deficiência múltipla. Ele, por exemplo, pode ser DI e TEA. DI e autista, são 2 deficiências junto. E no caso, como eu estou falando, de alunos com deficiência, os alunos com deficiência, eles têm o apoio da sala de recursos. Então, você, professor de sala regular, olha, eu estou com dificuldade, eu não consigo fazer essa adaptação curricular, procura o seu professor coordenador, para que ele entre em contato com a sala de recursos, e o professor da sala de recursos vai até a sua escola e vai no seu ATPC, com os demais professores, ajudá-los a fazer essa adaptação curricular, dar um primeiro passo, dar um norte de como fazer. Porque todos os alunos da educação especial, eles devem estar em sala de recursos, para que possa ter esse apoio do professor especialista. A deficiência intelectual, ela também é muito comum nas escolas, e aí às vezes os professores falam, meu Deus, o que eu faço? Ele é DI. Vamos primeiro focar na sua potencialidade, mas aqui vai algumas dicas. Por exemplo, estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivar sempre a sua autonomia e a sua autoestima. Estímulos visuais, ele precisa de figuras coloridas, de palavras destacadas, às vezes uma letra maior, ele precisa chamar a atenção com a sua atividade. Atividades práticas e concretas. A instrução passo a passo é muito importante para o aluno com DI. Divida cada nova tarefa em pequenos passos. O que eu quis dizer aqui? Por exemplo, é tão comum, às vezes, no dia a dia corrido, você tem várias salas de aula para entrar, então, às vezes, você entra na sala de aula e é automático. Olá, bom dia, tudo bem, gente? Senta, pega o livro, abre na página 42, no exercício 4.
O aluno de DI, quando você falou bom dia, ele já parou. Então, pensar um pouquinho nesses alunos. Bom dia, olha, livro, pega o livro, página 42. Achou? Isso. Agora o exercício número 4. Só falar pausadamente para que ele possa processar cada informação. Agora a gente trouxe um vídeo maravilhoso para vocês. Já pensou se você tivesse que fechar os olhos? O que você enxergaria? Já imaginou se precisasse ficar calado? O que diria? E se não pudesse andar? Aonde iria? Existe em cada um de nós uma força chamada amor, capaz de nos fazer enxergar, falar, nos levar aonde sonhamos ir. Basta querer, basta escolher. Somos únicos, cada um de nós, e como tal, dotados de nossas particularidades, limitações, dons, necessidades, sonhos, medos. Somos iguais, você, eu, diferentemente iguais. Sem bullying, sem preconceito, sem racismo, sem essas coisas. Todo mundo tem que entender que todo mundo é igual, ninguém é diferente, nunca vai ser. Choramos e também damos boas risadas. Somos pensativos e também muito comunicativos. Somos recheados de planos, metas, que buscamos dia após dia. Somos por dentro e por fora. Nem sempre se enxerga a luz do dia ao sair de casa pela manhã. Mas o vento que toca seu rosto e brinca com seus cabelos, é incrível. Existe sempre um modo melhor de enxergar a vida. Se você ainda não enxergou, é porque não fechou os olhos. Experimente. Muita gente precisa da sua ajuda. Eu só preciso do seu respeito. E se não for pedir muito, do seu carinho. Don't think that a drop of tea makes the world stop spinning around. Not even the sharpest scream can be louder than a beat of a heart. If sorrow is all you know, let me tell you a secret, my friend. A smile on your face decreases your pain. Life is now, make the best of today. A deficiência não nos faz diferentes, somos todos iguais. Lindo, né, professor? Além da equidade, de se colocar no lugar do outro, o que seria se nós, que somos humanos, podemos perder a visão a qualquer momento, podemos parar de andar a qualquer momento, podemos ter um filho, podemos ter um neto. A deficiência, ela pode acontecer para nós a qualquer momento da vida e para qualquer um dos nossos familiares. Então, eu acho que esse princípio da equidade, ele precisa ser instalado nas nossas escolas, para que todos tenham o direito a participar. E agora, aqui, eu
eu fiz um trabalho que deixei no Drive, tá aqui, quem quiser acessar. E aí eu tenho algumas dicas de como trabalhar com cada deficiência. Deficiência intelectual, auditiva, visual. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho, o que eu falei, não existe uma receita pronta, mas pelo menos com esse manual, com essa cartilha, eu fiz um norte de como fazer, de entender um pouco e por onde começar. Porque, assim, eu concordo, muitos não tiveram formação sobre educação especial, mas, assim, eu estou à disposição na diretoria de ensino, nós temos 22 salas de recursos por toda a nossa diretoria de Mauá, então, se alguém precisar, pode me procurar na diretoria, pode procurar os nossos professores, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Só voltar aqui. Voltei, Ana? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. Voltei. Gente, muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Ana? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Gostaria de agradecer por ter compartilhado todas essas informações que foram e serão extremamente importantes para os professores em sala regular. Eu que agradeço o convite, como eu já disse, estou à disposição. Esse documento, essa cartilha aí, ela está à disposição, para quem quiser, fiquem à vontade de usar, de compartilhar, porque o conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Conhecimento guardado numa gaveta não serve para nada, ele precisa circular. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Olá, pessoal, eu sou a Sarita, analista sociocultural da Diretoria de Ensino de Mauá, e hoje, a convite da PCNP Ana Luísa, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre leitura em sala de aula, como fazer boas leituras em sala de aula. Todas as nossas ações em sala de aula, elas precisam ter um objetivo, precisam ter um porquê. Então, a primeira atitude que eu devo ter enquanto professor é pensar em qual o objetivo, o que eu pretendo passar para os meus alunos, por que eu farei uma leitura com eles. E a partir daí eu escolho o texto a ser lido, levando em consideração quem são os meus alunos, quais as dificuldades deles, que tipo de leitores eles são. Eles são leitores fluentes, leitores críticos, ou eles apresentam dificuldade de leitura? Eu tenho ainda, que conhecer os meus alunos e saber se eu tenho alunos que ainda não são leitores, seja porque não têm o hábito de leitura, seja por não estarem ainda alfabetizados, seja por ter alguma dificuldade de aprendizagem, alguma deficiência, algum transtorno. Então, eu preciso pensar em para quem eu estou fazendo essa leitura, para quem eu estou realizando essa leitura. E, independente do gênero textual, se é uma leitura de um texto literário, histórico, jornalístico, se é uma receita de bolo, se é uma tirinha de HQ, é necessário que eu leia o texto antes, que eu compreenda o assunto, a temática do texto, e a partir dessa minha leitura prévia, eu perceber se esse texto se adequa ao meu público, aos meus alunos, se esse texto conversa com os meus alunos, se a compreensão desse texto escolhido por mim será fácil para os meus alunos. Então, por isso é tão importante eu conhecer os meus alunos, conhecer o meu público, porque a partir daí eu vou conseguir escolher um texto que se adequa à realidade deles. E caso eu não encontre um texto
que seja adequado à realidade deles, eu terei condições de fazer essas adequações, essas adaptações. Fazer essa análise do texto é fundamental, essa análise não só do texto, mas também do meu público, né? É fundamental para a compreensão da leitura. A partir do momento que eu faço essa leitura prévia, eu tenho condições de, no momento que eu for ler este texto lá em sala de aula com os meus alunos, saber que partes desse texto eu posso ler exatamente como aparece escrito, que partes dele eu vou suprimir, que partes dele eu vou excluir da minha leitura, que partes dele eu vou ter que adaptar à linguagem, à realidade dos meus alunos. Existe um certo preconceito e uma linha de pensamento que acha que fazer adaptações no texto é uma coisa horrível, que a gente vai tirar a qualidade do texto, que o aluno precisa conhecer o texto tal qual foi escrito, principalmente quando a gente fala de obra literária. Existe um pensamento de que a gente não pode fazer uma adaptação de obra literária. E é claro que é muito importante que os alunos conheçam o texto na sua forma integral, na sua forma como foi escrito. Mas a gente tem sempre que pensar que eles estão num processo de formação. Não adianta eu querer jogar um clássico na mão do meu aluno se ele não tem condições ainda, se ele não consegue ter uma compreensão legal de uma tirinha simples da Turma da Mônica. Então, tudo tem que ser pensado no que o meu aluno está apto a fazer, no que ele tem compreensão. Eu não estou dizendo que esse aluno nunca vai poder ler um texto literário ou um texto jornalístico que seja mais complexo, mas a gente precisa respeitar o tempo do aluno, o tempo de aprendizagem. Então a gente tem que parar com essa coisa de achar que fazer uma adaptação é estragar o texto original. Não. Fazer uma adaptação é fazer com que esse texto chegue a mais pessoas. A adaptação de um texto, simplificação de um texto, eu simplificar esse texto, eu suprimir trechos, eu substituir palavras por sinônimos, por palavras mais conhecidas do meu público, nada disso vai afetar a essência do texto. Pelo contrário, vai agregar valor, porque aí o aluno que tem dificuldade de aprendizagem, o aluno deficiente, o aluno que não tem o hábito de leitura, tudo isso, todos esses alunos, eles vão conseguir ter uma compreensão maior daquilo que eu estou falando, porque naquele momento eu estou falando com eles, eu estou falando para eles com uma linguagem mais simplificada que eles têm como compreender. Nós, enquanto educadores, a gente precisa pensar em como atingir os alunos, em como fazê-los compreender o que está sendo ensinado. Então, a leitura ela precisa ser uma atividade presente em sala de aula, e simplesmente colocar o livro na mão do aluno, ou chegar na sala de aula e falar, abram na página tal e leiam o texto tal. Isso não vai fazer sentido nenhum para o aluno, e vai fazer até com que esse aluno associe a leitura a uma coisa ruim, principalmente se esse aluno tiver dificuldade de leitura. Então, a gente precisa mostrar para os nossos alunos que a leitura ela pode ser boa e ela pode ser positiva. Jogar o livro na mão do aluno e falar, leiam e façam prova tal dia, chegar na sala de aula e falar, abram o livro em tal página e leiam, sem ter uma explicação prévia, sem ter uma troca de ideias ali sobre aquele texto, não faz sentido nenhum. Então, mesmo que vocês, professores, não tenham, por exemplo, alunos deficientes na sala de aula, ou que vocês não tenham alunos com dificuldades de leitura, você tem uma sala de aula que eu acho um pouco difícil, em que todos os alunos são leitores fluentes e críticos, mesmo assim, é sempre necessário que a gente faça ali, que tenha um momento de troca de ideias. Eu não posso simplesmente chegar e falar, leiam isso aqui. A gente vai ler esse texto, vocês vão ler esse texto, mas, sabe, ter uma conversa, tipo, esse texto fala sobre tal assunto, o que vocês acham disso? Vocês têm algum conhecimento sobre esse assunto, algum conhecimento prévio? O que esse assunto lembra? O que o título desse texto remete a vocês? Então, esse diálogo é extremamente importante para que uma leitura seja satisfatória. Eu, enquanto professor, eu preciso ser um mediador da leitura.
Então, mesmo que eu não vá realizar essa leitura com os alunos, eu preciso fazer esse diálogo, essa troca de ideias previamente com eles. E, independente do gênero textual que a gente trabalha em sala de aula, é importante que a gente faça isso. E, para isso, a gente precisa ter aquele conhecimento prévio do texto, né? Para que a gente faça ali, nesse momento dessa mediação, as adaptações, as simplificações que forem necessárias para a compreensão dos alunos. E antes, né, previamente e durante a minha leitura, que eu observe os meus alunos, né, que eu olhe para os meus alunos no momento em que eu estou lendo, consiga perceber as reações que eles estão tendo diante daquela leitura, diante daquele texto. Porque quando eu olho essas reações, eu vou perceber se essa leitura está fazendo sentido para eles, se está legal para eles, ou se não, se está todo mundo com um grande ponto de interrogação estampado na testa. Então, se está esse ponto de interrogação, é importante que eu tenha esse conhecimento prévio do texto, justamente porque quando eu olhar para os meus alunos e perceber essa dificuldade, eu vou conseguir ali, no ao vivo, fazer uma adaptação, fazer uma brincadeira, substituir uma palavra, substituir algum termo que faça mais sentido para eles. Mas, para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter um bom conhecimento do que eu estou lendo. Eu preciso já ter internalizado esse texto. Uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que, às vezes, nós, professores, a gente já estudou, a gente já tem um conhecimento daquilo. Às vezes, a gente usa o mesmo livro, o mesmo texto em todos os anos. Então, se eu sou uma professora do nono ano, todo ano eu uso aquele mesmo texto, porque aquele texto está inserido no currículo de nono ano. Então, para mim, que sou professor e que já trabalhei aquele texto 500 mil vezes, aquilo lá está muito fácil. Mas eu tenho que levar em consideração que o meu aluno está vendo aquilo pela primeira vez. E se ele está vendo pela primeira vez, pode ser que ele não entenda nada, que aquilo não faça sentido nenhum para ele. Então, a gente tem sempre que ter essa coisa da empatia, de se colocar no lugar do outro e lembrar que o que é muito fácil para mim pode ser muito difícil para o outro, pode ser muito difícil para o meu aluno. Então, mesmo já sendo adulta, mesmo tendo hábito de leitura, mesmo lendo pra caramba, se eu pegar um texto matemático, eu não vou entender nada e eu vou precisar da ajuda, da mediação de um colega da área de matemática para me explicar aquele texto. O meu colega da área de matemática, se ele pegar um texto que fala sobre o movimento literário, né, o romantismo no Brasil, a terceira geração do romantismo no Brasil, aquilo não vai fazer sentido nenhum para ele, e aí ele vai precisar também da mediação de um colega da língua portuguesa. O acesso ao livro ele deveria ser democrático, todos terem acesso ao livro, mas o que ocorre na realidade não é bem assim. As escolas, elas até têm sala de leitura, tem biblioteca, a gente tem bons livros nas nossas salas de leituras e bibliotecas, a gente tem recebido muita coisa boa nas escolas, então a gente tem que pensar que muitas vezes o acesso que os nossos alunos terão aos livros, ao universo da leitura, será apenas dentro da escola, porque é muito difícil, os livros são muito caros, então a gente precisa valorizar esse universo da leitura e valorizar os nossos acervos, valorizar as salas de leitura, valorizar as bibliotecas escolares, mostrar para os nossos alunos que a gente tem ótimos livros, ótimos títulos nesses ambientes. Pensando nos alunos, né, nas pessoas deficientes, os livros que são adaptados a esse público são ainda mais caros e são muito difíceis de serem encontrados, mas eles existem e é importante que a gente saiba que eles existem. Nós temos livros em braille, audiolivros, livros com fontes, né, letras maiores para pessoas baixa visão, temos os livros fáceis. O que são os livros fáceis? Livros fáceis são livros com uma linguagem mais simplificada, esses livros são pensados em pessoas, né, deficientes intelectuais, e fora do Brasil, os livros fáceis são uma realidade, eles são até relativamente fáceis de encontrar fora do Brasil, em grandes livrarias. Aqui no Brasil, infelizmente, não, porque esses livros, eles obviamente são mais caros para publicar,
Mas a gente precisa saber que esses livros existem, a gente precisa pesquisar onde encontrar esses livros. Aqui no Brasil, a gente tem o Instituto Mais Diferenças. O Instituto Mais Diferenças, ele faz um trabalho muito interessante, não só em relação aos livros, à leitura, mas tem várias ações educativas, culturais, que prezam, né, que visam a acessibilidade, a democratização do conhecimento, da cultura, da leitura, democratização e inclusão. E eles têm um interessante trabalho assim, de adaptações de obras literárias, que são os chamados livros fáceis. Então, os livros fáceis do Mais Diferenças, eles são pensados para deficientes intelectuais, visuais e auditivos. E, assim, no Mais Diferenças, ele faz esses livros fáceis, que são livros adaptados, com linguagem simplificada, encurtamento de parágrafos, glossário de palavras para facilitar a compreensão do texto. Os livros ilustrados, eles trazem quadrinhos com a descrição da imagem para que no momento que o professor ou a pessoa que estiver lendo para o deficiente visual, a pessoa faça a audiodescrição dessa imagem, a pessoa saiba como fazer a descrição dessa imagem. Os livros fáceis do Mais Diferenças, eles também existem em suporte digital, e aí é mais interessante ainda, porque os livros, eles são audiolivros, né? Então tem uma pessoa lendo, e além disso, eles têm no suporte digital a interpretação de Libras. Então tem lá a página do livro, eles têm o audiolivro, né? Tem a pessoa lendo o texto escrito, tem também a audiodescrição da página, das imagens, quando é o caso, né? Quando é um livro com imagens, e tem a interpretação de Libras. Então, tem a caixinha lá com uma pessoa fazendo a interpretação de Libras daquela leitura, porque é sempre importante ressaltar que os deficientes auditivos, o idioma nativo deles é a linguagem de sinais, a língua portuguesa é um segundo idioma para eles. Então, é muito mais fácil para eles terem a compreensão total daquele livro com a interpretação de Libras. É um trabalho muito bacana, que vale muito a pena conhecer. Então, se vocês tiverem interesse de conhecer esses livros, dá uma olhadinha em como eles são feitos, dá uma olhada nesses vídeos, né, desses livros em suporte digital que eu comentei com vocês, acessem o site maisdiferenças.org.br. Você vai ter que fazer um pequeno cadastro, que é só mesmo para eles poderem liberar o download desses livros para vocês. Por quê? Esses livros, eles não são comercializados. Esses livros, eles são feitos ali para um trabalho do Instituto, e eles disponibilizam para nós, professores, educadores, e é claro que a gente não pode comercializar, a gente não pode ficar passando esse livro, o PDF desse livro para o pessoal. Se quem tiver interesse em conhecer, a gente tem que passar o quê? O site, para que as pessoas conheçam o trabalho do Mais Diferenças e, tendo interesse, façam o cadastro, e assim eles vão ter também uma noção de quantas pessoas estão acessando, quantas pessoas estão interessadas no trabalho deles, e quem sabe com isso eles consigam mostrar a importância desse trabalho, e esse trabalho consiga ficar cada vez maior e chegar a mais pessoas, né? Então, a minha dica aí é que vocês conheçam o trabalho do Mais Diferenças. Essas adaptações literárias que eles fazem, eu acho que é muito interessante da gente conhecer, e também, por que não, criar adaptações nas nossas aulas, com os nossos alunos. Deem uma olhada lá e, de repente, façam essas adaptações, transformem as suas leituras de sala de aula em leituras fáceis, né? Fazendo essas adaptações nos moldes aí do Instituto Mais Diferenças. É claro que eles têm uma vasta experiência com isso, né? Mas a gente vai fazer uma tentativa, né, de adaptação. Mas eu acho que é muito válido, principalmente para mostrar para os nossos alunos a valorização da leitura, a valorização do trabalho e a importância que a leitura tem que ter nas nossas vidas. E para finalizar a minha participação aqui, eu vou resumir a minha fala lá em cima de como fazer uma boa leitura em sala de aula, elencando alguns passos para vocês. Então, o primeiro passo, pensar no meu objetivo com essa leitura. Segundo passo,
conhecer o meu público. Quem são os meus alunos? Para quem que eu vou realizar essa leitura? Terceiro passo, escolher o texto. Quarto passo, ler, entender e compreender esse texto previamente. Então, realmente me apropriar desse texto, internalizar esse texto. Quinto passo, adaptar o texto ao meu público. Então, a partir do momento que eu escolhi o texto, já pensando no meu público, li, entendi, compreendi o texto previamente, agora chegou o momento de adaptar esse texto, ver o que eu posso deixar na íntegra, o que eu tenho que mudar, que palavras eu vou perceber que meus alunos vão ter dificuldade, eu vou substituir essa palavra por outra, ou no momento da minha leitura eu vou explicar o que significa essa palavra. Então, chegou o momento de pensar em tudo isso, em como vai ser feita essa leitura, em como eu vou adaptar essa leitura para o meu público, para os meus alunos. E o sexto e último passo, ler o texto em sala de aula para os meus alunos, percebendo a compreensão desse texto, percebendo a reação dos meus alunos. Então é isso. Eu espero que vocês realizem boas leituras com seus alunos, que vocês façam boas leituras, que esse momento da leitura seja extremamente significativo para você, professor, e também para o seu aluno. E agradeço aqui todos vocês por terem assistido esse vídeo. Agradeço também a Ana Luísa pelo convite. Até mais. Agora, nós falaremos um pouco sobre a adaptação curricular e a forma como ela pode ser realizada em sala de aula. De acordo com o currículo do Estado de São Paulo, o professor terá como ponto de partida as competências e habilidades que ele está trabalhando neste momento com os alunos. E com planejamento adequado, ele vai realizar algumas adaptações no currículo para promover o aprendizado do aluno com deficiência. O currículo adaptado, ele visa adequar o currículo acadêmico aos estudantes que, por suas condições cognitivas, físicas ou sensoriais, não conseguem acompanhar o currículo regular. Então, esse currículo adaptado, ele é produzido pela equipe de professores e é uma ferramenta educacional essencial, que além de planejar, ele traça metas fundamentais para o processo de desenvolvimento do estudante. Lembrando que uma adaptação curricular ela é feita pensando no caso de cada estudante. Por esse motivo, cada estudante precisa de uma adaptação específica. Não é possível realizar uma única adaptação curricular e utilizar para todos os alunos. Sempre há necessidade de estudar caso a caso, verificar as possibilidades e a melhor forma de adaptar o conteúdo dentro do que solicita aquela habilidade, determinada habilidade, de forma clara e que tenha total relação com o tema que está sendo estudado pela turma no momento. Foque sempre nas competências do seu aluno e não nas limitações que ele tem. Nós não podemos ter as limitações como um norte para trabalhar com um aluno deficiente, mas nós devemos observar por meio das suas competências e trabalhar os pontos mais fortes que esse aluno tem. Eu acredito que essa seja a dúvida de muitos professores. Quem elabora as adequações curriculares? Todos os professores de todos os componentes curriculares. Nas escolas que possuem a sala de recurso, os professores de cada componente podem receber a colaboração do professor especializado da sala de recurso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, o professor da sala de recurso que estiver na sua unidade escolar, ou mesmo que não estiver presente na sua unidade escolar, mas se vocês precisarem de algum apoio, de algum reforço para ser instruído ali em relação a essas adequações, vocês podem pedir ajuda para ele. Não há uma única forma de realizar essa adaptação curricular. Por esse motivo, é sempre necessário estudar caso a caso. Cada aluno possui uma deficiência específica. E mesmo que possuam a mesma deficiência, cada aluno precisa ser estudado na sua particularidade para que essa adaptação seja realizada. Então, nós estamos na situação de aprendizagem 2,
a importância das fontes históricas para os seres humanos. Nessa situação de aprendizagem, nós estudaremos sobre os diversos tipos de fontes históricas e espera-se que o estudante possa identificar diferentes formas de registros em épocas e sociedades distintas, bem como entender a importância da análise crítica dessas fontes para a produção do saber histórico e para o trabalho do historiador. Uma vez que vocês forem trabalhar com o texto, com o aluno deficiente, trabalhe com uma leitura clara e objetiva. A depender da situação, trabalhe com a letra bastão. Cada criança tem o seu tempo de aprendizagem. Não existe uma fórmula mágica. Então, você, professor, que está dentro da sala de aula naquele momento, é o único que vai ter a percepção de quão longe você pode ir e a depender da deficiência do aluno que você está trabalhando em sala de aula. No segundo modelo de atividade, nós vamos trabalhar com algumas imagens. E a partir das imagens acima, nós vamos identificar qual tipo de fonte histórica correspondem às imagens acima. Lembrando que essas atividades elas não foram retiradas de internet, elas não foram criadas pelo professor, elas foram adaptadas, nós temos todas essas atividades no material que nos é fornecido pelo Estado. Em um outro modelo de atividade, nós temos o jogo Atitude Historiadora. Então, é só acessar o QR Code ou o link para ver a trilha do jogo. E aí o professor pode explicar o jogo e conduzir da maneira que ele achar necessário. Agora, nós seremos historiadores. E ao realizarmos uma investigação, nós vamos pensar nas fontes históricas da nossa vida, ou seja, as fontes que contam a nossa história. Esse é um outro modelo de atividade que foi retirado do livro e o professor pode trabalhar tranquilamente no momento de adaptação curricular. O desafio é o seguinte: o aluno traria para a aula cópias de algumas fontes históricas que representem a sua vida em diferentes momentos, como fotografias, certidão de nascimento, RG, cartas, enfim, se tiver. Então, ele colaria no seu caderno e durante a aula ele faria a troca com algum colega em sala de aula e com esse material trocado, ele iria analisar as informações coletadas e produzir uma breve descrição sobre o seu colega, lembrando de especificar qual tipo a fonte do material pertence. Depois de realizada essa descrição, ele poderia ser colocado em um círculo e compartilhar essa descrição para o resto dos colegas. E a pergunta para nortear a discussão seria: foi difícil analisar a fonte histórica? Por quê? Eu sei que muitas pessoas ainda se perguntam: por que incluir? Será que as crianças com deficiência não aprendem mais em classes separadas, com professores especializados e dedicados apenas às necessidades delas? Não, porque a socialização é fundamental para o desenvolvimento socioemocional e ela favorece o seu desenvolvimento de forma integral, conforme previsto na BNCC. Se o educador utiliza um método em 3D para ensinar o sistema solar, por exemplo, não só os que têm deficiência avançam, mas também toda a classe tem acesso a um recurso que fará para a inclusão estar preparado para atender todas as crianças, diz Cláudia Pereira Dutra, secretária da Educação Especial do Ministério da Educação, MEC. A inclusão obriga o sistema educacional a se repensar, a descobrir novas formas de ensinar, completa Maria Tereza. Muda o entendimento do que é aprendizagem. E aí algumas pessoas se perguntam: nossa, mas alguns anos atrás nós não tínhamos crianças deficientes em sala de aula, nós não tínhamos crianças autistas, enfim. Olha onde estavam essas crianças. Elas estavam escondidas, segregadas,
não existia uma maneira de incluí-las na sociedade. Então, a maneira mais fácil, e talvez até a única que se tivesse naquele momento, era essa. Amarradas ao radiador num hospital psiquiátrico. E não faz muito tempo que isso aconteceu. Foi em 1982. Por isso, ninguém nunca tinha convivido com alguém com autismo nessa época. E isso acontecia com todas as outras deficiências, não só com o autismo. Vocês podem observar essa imagem de um hospital psiquiátrico. Eram verdadeiros campos de concentração travestidos de hospitais. Nós vamos realizar a nossa interação no chat. Vocês terão 5 minutos em cada questionamento.